Bósnia e Herzegovina. Se você acompanha futebol sul-americano, provavelmente nunca imaginou que essa frase apareceria em uma história sobre um atacante cobiçado por Flamengo e Corinthians. Pois é. Em 2023, um atacante colombiano de 23 anos desembarcou no FK Sarajevo. O objetivo era simples: jogar, marcar gols, chamar atenção. A Liga Bósnia, modesta, não exigia milagres, apenas consistência. Mas ele nem sequer conseguiu isso. Foram poucos meses. Quase nenhum jogo. Zero destaque. A experiência na Europa foi tão irrelevante que a maioria dos torcedores brasileiros nem sabe que ele passou por lá. E aí você me pergunta, por que estamos falando disso? Porque hoje, em 2026, o mesmo jogador que não serviu nem na Bósnia está sendo disputado a peso de ouro por Flamengo e Corinthians. De um esquecido na periferia do futebol europeu a artilheiro do Campeonato Brasileiro e alvo de propostas acima de 89 milhões de reais. De 0 gols na Bósnia, a 6 gols em 11 jogos na Série A. Essa é a história de Kevin Viveiros. E ela não é sobre talento. É sobre o que acontece quando um jogador finalmente encontra o lugar, o técnico e o momento certo para florescer. Buenaventura, Colômbia. Não é cidade de cartão postal. É o principal porto do país na costa do Pacífico, uma cidade de 400 mil habitantes que respira futebol como quem respira oxigênio. Foi ali, em 26 de abril de 2000, que Kevin Viveiros deu os primeiros chutes em uma bola. O pai trabalhava como segurança. A mãe cuidava da casa. Não havia dinheiro sobrando. Não havia luxo. Havia apenas o sonho, e a certeza de que o futebol era a única passagem para um mundo diferente. Kevin começou como muitos garotos colombianos, nas peladas de rua, nos campinhos de terra batida, nos times amadores da região. Ele era rápido. Muito rápido. E tinha um faro de gol que chamava a atenção. Aos 18 anos, em 2018, ele realizou o sonho de todo menino que cresce no litoral colombiano. Assinou o primeiro contrato profissional. O clube, América de Cali, um dos gigantes do futebol colombiano, campeão nacional 14 vezes. Mas a estreia, como quase sempre acontece, foi dura. Em 2 temporadas pelo América, Kevin disputou 17 jogos. Não marcou nenhum gol. 0. O garoto que tinha faro de artilheiro nas ruas de Buenaventura não conseguia repetir o feito nas arquibancadas lotadas do Estádio Olímpico Pascoal Guerreiro. O sonho parecia estar escapando. Ele foi emprestado. Depois, negociado. Passou por clubes menores, Atlético Cali, Itagüí Leonês, tentando encontrar seu lugar no futebol. Foram 12 jogos, 2 gols. Nada que chamasse atenção. Até que, em 2022, veio a virada. Kevin foi contratado pelo Carabobo, da Venezuela. Sim, a Venezuela, uma liga que o futebol sul-americano costuma ignorar, mas que se tornou o laboratório perfeito para ele. Em 34 jogos pelo Carabobo, Kevin Viveiros marcou 21 gols. Sim, 21 gols. Uma média de 0,61 gol por jogo. O garoto que não conseguia balançar as redes no América de Cali agora era artilheiro na Venezuela. A confiança, que estava perdida, voltou. O faro de gol, que parecia ter desaparecido, reapareceu. E foi esse desempenho que chamou a atenção de onde ele menos esperava. O desempenho no Carabobo não passou despercebido. Kevin Viveiros marcou 21 gols em 34 jogos na temporada 2022. O garoto que não conseguiu balançar as redes no América de Cali agora era artilheiro na Venezuela. Os olheiros voltaram a prestar atenção. A Europa parecia o próximo passo natural. E em julho de 2023, ela finalmente chamou. O FK Sarajevo, da Bósnia, contratou o atacante colombiano. A expectativa era modesta, a Liga Bósnia não exigia milagres, apenas consistência. Mas Kevin nem sequer conseguiu isso. Chegou na Bósnia e nada aconteceu. Foram meses tentando espaço que nunca veio. Em toda a passagem pelo Sarajevo, Kevin Viveiros jogou apenas 9 minutos, entrou no fim da partida contra o Torpedo Kutaisi, pela Liga Conferência Europa. Nunca foi titular. Não marcou nenhum gol. Não deu nenhuma assistência. O sonho europeu, que parecia ao alcance das mãos, se transformou no maior fracasso da sua carreira. O primeiro obstáculo grave apareceu. Kevin voltou para a Colômbia. Não como herói, mas como um jogador que a Europa rejeitou. O Atlético Nacional, um dos maiores clubes do país, resolveu apostar em sua recuperação. Em 2024, pelo Nacional, foram 19 jogos e 3 gols, números modestos, mas que mostravam um atleta em reconstrução. Ele ainda não era o artilheiro que seria no futuro, mas o faro de gol, enterrado na Bósnia, começava a ressurgir. Foi então que o destino interveio de uma forma que ninguém esperava.
Em 2025, o Atlético Paranaense, recém-rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, precisava de um centroavante. O técnico Odair Hellmann conhecia o futebol colombiano e pediu a contratação. O clube investiu pesado, US$ 5 milhões, cerca de 27,5 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos do atacante, tornando Viveiros a contratação mais cara da história do Atlético para a Série B. A expectativa era enorme. Mas a adaptação ao futebol brasileiro nunca é simples. US$ 5 milhões. Contratação mais cara da história do Atlético para a Série B. E o colombiano chega sob desconfiança geral. Os torcedores perguntavam: quem é esse cara? O que ele fez na Bósnia? Valeu o investimento? Kevin Viveiros ouviu cada pergunta. E respondeu. Em 2025, na Série B, ele foi peça fundamental na campanha de arrancada do time para o acesso. Foram 25 jogos, 10 gols e 3 assistências pelo Atlético. Ele se tornou o centroavante que o clube precisava, não apenas pelos números, mas pela presença em campo, pela força física, pela capacidade de segurar a bola e dar tempo para o time subir. O Atlético voltou à Série A. E Kevin Viveiros voltou com ele. Chegou 2026. E o atacante colombiano simplesmente explodiu. Em 14 jogos na temporada, ele já soma 7 gols, sendo 6 deles no Campeonato Brasileiro. Na Série A 2026, os números são impressionantes: 10 jogos como titular, 5 gols, 1 assistência, 899 minutos em campo, nota média 7.11 no Fotmob. Para se ter ideia, ele já é um dos artilheiros do Brasileirão na temporada. Aos 26 anos, o garoto que passou em branco na Bósnia hoje decide jogos na elite do futebol brasileiro. As atuações chamaram atenção. Depois de uma partida decisiva pelo Atlético, o próprio técnico Odair Hellmann, mesmo tendo saído do clube, foi perguntado sobre o atacante que ele mesmo indicou. A resposta veio direta. Ele está conseguindo traduzir seu jogo em números. Está feliz, está sendo importante para a equipe. O atleta feliz rende. Mas não foi só Hellmann que notou. Em abril de 2026, o jornalista Nadia Mawad, do GE, trouxe a notícia que parou o mercado da bola. Flamengo e Corinthians estão monitorando Kevin Viveiros. O Atlético já recusou propostas superiores a US$ 18 milhões, cerca de 89,5 milhões de reais, pelo atacante. O clube não tem interesse em negociá-lo com rivais nacionais e estuda renovar seu contrato, que vai até 2028, para aumentar ainda mais a multa rescisória. Dos que têm dinheiro para investir no futebol brasileiro, o consenso interno no Atlético é: todos já procuraram. Kevin Viveiros, hoje, é um dos homens mais cobiçados do país. E aí a pergunta, que precisa ser feita agora, ecoa no ar. Você acha que o Kevin Viveiros vai superar os números de 2026 e se tornar o artilheiro que o futebol brasileiro tanto procura? Se você está acompanhando essa transformação impressionante, já deixa aquele like, ajuda o canal a continuar resgatando essas histórias que mostram como o futebol pode surpreender. E me conta nos comentários, você acha que o Flamengo ou o Corinthians vão conseguir tirar ele do Atlético? Até aqui, a história de Kevin Viveiros parece uma linha reta de sucesso. Bósnia esquecida, Atlético contratou, artilheiro do Brasileirão, Flamengo e Corinthians disputando. Final feliz, certo? Mas tem um detalhe que quase ninguém está prestando atenção. Enquanto Viveiros desfila seus gols e conquistas, uma sombra começa a se formar em torno do seu nome. Uma polêmica silenciosa, que não aparece nas notícias de contratação milionária, mas que pode se tornar o maior obstáculo da sua carreira. Ela se chama pênalti. Ou melhor, a habilidade de Kevin Viveiros em sofrer faltas dentro da área está virando uma marca registrada. E nem todo mundo está lidando bem com isso. No último domingo, contra o Palmeiras, Viveiros sofreu um pênalti que foi marcado pelo árbitro e, depois de revisão do VAR, acaba anulado. O lance gerou polêmica. A torcida palmeirense reclamou. A imprensa começou a notar um padrão. O padrão é este: levantamento da plataforma Opta, solicitado pelo Estadão, mostra que Kevin Viveiros lidera o ranking de jogadores que mais sofreram pênaltis no Brasil desde 2025. Foram 7 pênaltis no período analisado. Para efeito de comparação, o segundo colocado na lista é ninguém menos que Arrascaeta, o maestro do Flamengo, com 6. E o terceiro é Ademir, do Bahia, com 5. Viveiros disparou na frente, sozinho, com 7. No futebol brasileiro, a linha entre a inteligência de sofrer pênalti e a simulação é muito tênue. E Viveiros está caminhando perigosamente sobre ela. A torcida adversária já começou a rotulá-lo. As vaias aumentam a cada jogo.
Os zagueiros, sabendo da fama, passaram a marcá-lo de forma mais violenta, o que aumenta o risco de lesão. A arbitragem, sabendo do histórico, começa a olhar com mais desconfiança para cada queda dele na área. A pergunta que ninguém quer fazer, mas que está no ar, é esta: Kevin Viveiros vai se tornar o artilheiro que o Brasil tanto procura? Ou vai ficar marcado para sempre como Arrasca-Pênalti, colombiano, um personagem odiado pela torcida adversária? A diretoria do Atlético está fazendo sua parte, blindando o jogador com um contrato até 2028 e recusando propostas astronômicas. Mas a cabeça de Viveiros está pronta para lidar com o assédio da torcida, da imprensa e dos jogadores adversários? O talento ele tem. Os números ele tem. E uma nova oportunidade, o Atlético precisa aproveitar. O plano agora é blindar o jogador no contrato, não só com dinheiro, mas com um ambiente em que ele consiga render. Porque o futebol não perdoa quem se torna alvo fácil da torcida. Buenaventura, Sarajevo, Caracas, Curitiba. 4 cidades. 4 momentos de uma mesma carreira. 3 deles, fracassos ou frustrações. Um deles, o palco onde tudo se acertou. Kevin Viveiros não é um fenômeno da base. Não foi vendido por 50 milhões de euros aos 18 anos. Não teve empresário influente abrindo portas nos grandes centros. Ele levou um caminho tortuoso, um caminho que, francamente, a maioria dos atletas talentosos não consegue trilhar. E essa é a beleza da história dele. Hoje, Kevin Viveiros é o principal ativo do Atlético Paranaense. São 14 gols em 29 jogos somando Série A e Série B, uma média impressionante de 0,48 gol por partida. Na Série A 2026, ele já tem 6 gols em 11 jogos, nota média 7,16 no Fotmob, 985 minutos em campo. Ele divide a vice-artilharia do Brasileirão com Danilo Santos, do Botafogo, com 5 gols cada, e está a apenas um gol do líder Carlos Vinícius, do Grêmio. O contraste com o passado é brutal. De 0 gols em 9 minutos na Bósnia, para 21 gols em 34 jogos no Carabobo. E agora artilheiro do Brasileirão e cobiçado por Flamengo e Corinthians. O que mudou? Não foi o talento. Foi o ambiente. Foi a sequência. Foi a confiança de um clube que investiu pesado em sua recuperação, 27,5 milhões de reais em 2025, a contratação mais cara da história do Atlético para a Série B. Em 2026, Kevin Viveiros não é apenas artilheiro. Ele é o líder de pênaltis sofridos do Brasil desde 2025, com 7, mais que Arrascaeta, 6. Isso também virou marca registrada. E também virou alvo de críticas. A torcida adversária o odeia. A própria torcida do Atlético o defende com unhas e dentes. E a diretoria, essa tem motivos de sobra para blindá-lo. Proposta de 89,5 milhões de reais recusada. Kevin Viveiros nunca foi craque de base. Sempre foi um jogador de resultado, de impacto, de presença física. Hoje, aos 26 anos, ele se tornou exatamente o centroavante que o Atlético projetou quando quebrou o cofre por ele. O que fica dessa história? Kevin Viveiros não precisa ser lembrado pelo gol de placa ou pelo drible desconcertante. Ele precisa ser lembrado por ter saído do fundo do poço, a Bósnia, onde ninguém brilha, e ter se tornado protagonista no país do futebol. E essa memória, por si só, já é um legado. Agora eu quero saber de você. O que você acha que faltou para Kevin Viveiros chegar ao topo antes? Falta de estrutura? Escolhas erradas de carreira? Ou ele simplesmente precisava de um ambiente como o Atlético para florescer? Você acha que Flamengo ou Corinthians vão conseguir tirar ele do furacão ainda em 2026? Deixa nos comentários. Quero ler cada opinião. Porque essa história, assim como tantas outras que o mercado ignora, nos ensina algo importante. No futebol, timing e ambiente às vezes valem mais que talento. Kevin Viveiros ainda não terminou sua história em Curitiba. O contrato vai até 2028. A multa rescisória é alta. E o Atlético já deixou claro, não negocia por menos de 90 milhões de reais. Mas Flamengo e Corinthians estão de olho. A Europa também. E, enquanto os olheiros dos grandes clubes enchem seus cadernos de anotações, Kevin Viveiros segue fazendo o que sabe fazer melhor, balançar as redes. Do esquecimento na Bósnia a artilheiro do Brasileirão em 2026. De uma contratação questionada de 27,5 milhões de reais a um ativo avaliado em 90 milhões de reais. De Buenaventura a Curitiba, passando por Sarajevo, Valkenswaard e Caracas. Kevin Viveiros fez um caminho tortuoso, um caminho que, francamente, a maioria dos atletas talentosos não consegue trilhar. E essa é a beleza da história dele. É a prova de que, no futebol, timing e ambiente às vezes valem mais que talento puro.
É a prova de que um jogador fracassado na Bósnia pode se tornar o atacante mais cobiçado do Brasil. É a prova de que nunca é tarde para florescer, desde que você encontre o lugar certo, no momento certo. Se essa história te fez refletir, já deixa aquele like, ajuda o canal a continuar resgatando trajetórias que o mercado ignora. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com um amigo que ama uma boa história de superação. Valeu, Kevin! Que você continue provando que o passado não define o futuro. Porque aqui no Loucos por Futebol BR, a gente não deixa o futebol esquecer seus verdadeiros artistas. Até a próxima!